Irmãos, nós vamos ler um texto hoje. Eu estava pensando hoje, já pensei algumas vezes, mas depois que eu ler o texto é que a gente vai comentar. O título, nós vamos ler em 1 Samuel, e o título, capítulo 8, o título que vem antes, o epígrafe, como queira dizer assim: os israelitas pedem um rei e Deus os concede. E Deus concede. Vou pedir a nossa irmã Dana que vai ler. Começar lendo. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel. O nome do seu segundo filho, Abias. E foram juízes em Betsaba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Perverteram o juízo. Nós escolhi esse texto hoje para falar, porque até um colega meu uma vez, ele não vou citar o nome, que ele sabe, uma vez ele falando assim comigo: ó, Juraci, a Assembleia de Deus, a convenção não aprovou o meu livro, e ele, porque aí ele foi me mostrar o livro que a convenção da Assembleia de Deus que eu tinha escrevido, e a Assembleia de Deus não aprovou. Aí quando ele me mostrou o livro, aí eu disse assim para ele: olha, eu também não aprovaria o livro, o título do seu livro, porque o conteúdo do livro era maravilhoso, o conteúdo do livro dele era maravilhoso, mas ele não tinha sido feliz na escolha do título, porque a escolha do título era o lado obscuro da Bíblia. E então eu disse para ele: olha, se o título do seu livro fosse o lado que a Bíblia não esconde, então com certeza a Convenção da Assembleia de Deus Baiana teria aprovado o seu livro. Por quê? Porque quem esconde algumas coisas da Bíblia são as pessoas, a Bíblia não. Eu escolhi falar hoje um pouco sobre desse texto de 1 Samuel, no capítulo 8, falando que fala dos dois filhos do maior dos profetas de Israel, o único profeta de Israel que ungiu a dois reis e foi rei e sacerdote e profeta, Samuel. Samuel o único que foi rei, sacerdote e profeta em Israel. Se você chegar ainda hoje em Israel e perguntar quem foi o maior profeta de Israel, é óbvio que eles vão dizer para você que foi Samuel. Mas tem filmes por aí, vários filmes feitos, vários pregadores falam sempre dos filhos de Eli. Sendo que a mesma Bíblia que fala dos filhos de Eli é a mesma Bíblia que fala dos filhos de Samuel. E eu não vi nenhum pregador, nem um filme, falar dos filhos de Samuel, assim como falaram dos filhos de Eli. Pois bem, vamos ver o que diz a Bíblia acerca dos filhos de Samuel. Diz assim, o capítulo 8, versículo 3. Porém, seus filhos, se referindo a Samuel, não andaram pelo o caminho dele, isso é, de Samuel. Antes, se inclinaram à avariza. Tomaram presentes e perverteram o juízo. Isso é, os filhos do profeta Samuel, os dois juízes que foram constituídos como juízes, imagine que a posição dos filhos de Samuel era maior do que a posição dos filhos de Eli, porque Eli era o sacerdote. E Samuel, na sua velhice, elege os seus filhos para juízes, todos dois. Tanto Joel como Abias, todos dois eram juízes em Israel. Só que se tornaram, irmão, a Bíblia diz, que tornaram-se avarentos. Era aquele saco que não enche, a Bíblia não esconde, irmão. Se alguém está certo, a Bíblia diz, se alguém erra, a Bíblia diz do mesmo jeito. A Bíblia falou de toda a grandeza de Samuel, mas também não escondeu o estado de miséria espiritual que se encontraram os dois juízes, filhos de Samuel, o Joel e o Abias. Observam que eles se tornaram propineiros. O
os filhos de Israel, os filhos de Samuel se tornaram pessoas, eles recebiam propina para julgar. Os filhos do profeta Samuel já não andaram pelo caminho do seu pai. Eles não seguiam juízo segundo os estatutos da Bíblia, mas eles seguiam o juízo de quem dá mais. Então, se as pessoas dessem mais, aquela causa estava ganha, porque a Bíblia diz aqui que eles recebiam presente e perverteram o juízo. Isso é, eles não julgavam segundo os mandamentos da palavra de Deus. E a minha pergunta sempre é, por que as pessoas sempre esquecem Joel e Abias e só pinta o cacete nos filhos dele, sendo que a Bíblia é a mesma? A história é quase a mesma, porque é o mesmo profeta que assume o lugar de Ali e os seus filhos se corrompem. Por isso que a Bíblia, eu sempre digo que não adianta você tentar querer pular alguns versículos da Bíblia, porque aquilo que a Bíblia não esconde é porque a Bíblia revela. Eu só não posso falar. Quando é que eu não posso falar da Bíblia? No silêncio da Bíblia. No silêncio da Bíblia eu não posso dar voz a ela. Eu tenho que me conter e me deter no que ela revela. Mas nesses casos, assim como foi o lado positivo de Davi, a Bíblia revelou, mas também a Bíblia revelou o lado negativo. Então, com base nisso, a Bíblia não oculta nada. A Bíblia não oculta nada. Alguém pecou, Jesus disse que a Bíblia diz que ele pecou. Alguém andou segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele andou segundo o coração de Deus. É por isso que eu me preocupo com tais pregadores que só pregam aquilo que agradam. Aí, certa vez eu perguntei a um pastor amigo meu, por que será que não se fala nos filhos de Samuel quando se caceta os filhos de Ali, sendo que eles estavam na mesma condição ou pior? Sendo que a posição dos filhos de Eli era como que fosse de guerra de generais, enquanto a posição dos dois filhos de Samuel era uma posição muito mais nobre. Eles eram os juízes de Israel, seriam as pessoas que iam assumir o lugar de rei e sacerdote. Então não ia ter um sacerdote, assim como Samuel, que era juiz, sacerdotes e profeta. Eles também seriam, eles assumiram. Aí até nós crucificamos o povo, porque dissemos assim, mas o povo pediu um rei. Talvez se os filhos de Samuel tivessem seguido o exemplo do teu pai, o povo não tinha pedido um rei. A Bíblia diz também, a mesma Bíblia que diz que o povo pediu um rei, porque o povo tem um coração duro, é a mesma Bíblia que diz que o povo pediu um rei, porque também os filhos do profeta Samuel eram avarentos, porque os filhos do profeta Samuel eram corruptos. Os dois juízes, tanto Abias como Joel, eram duas pessoas corruptas. A Bíblia diz que eles recebiam presentes para julgar, perverteram o juízo de Israel. Eis aí também uma das questões, porque como é que o povo ia confiar nos filhos do profeta, se os filhos do profeta eram corruptos? Se os filhos do profeta eram comprados na hora do julgamento. Então tem dois lados dessa moeda. O povo, se eles tivessem, talvez se eles tivessem tido a postura de Samuel, o povo não tivesse se rebelado até mesmo contra Deus. Então a figura nociva, desastrosa, avassaladora dos dois filhos de Samuel, Joel e Abias, levou Israel praticamente a um desastre, porque foi esta figura desonesta, esta figura corrupta dos dois sacerdotes, ou melhor, dos dois juízes, que levou o povo a perder a credibilidade na direção humana comum e pedir um rei a Israel. Então, meu irmão, se você quer falar dos filhos de Eli, por favor, fale, porque a Bíblia registra, mas não esqueça os filhos do profeta Samuel.